Olá pessoal, devido a alguns problemas com a gravação anterior, eu vou estar aqui refazendo a gravação no momento, né, para não prejudicar vocês. Vou estar falando um pouco então com vocês sobre aprendizagem e memória, certo? Vamos conversar um pouquinho. Vou deixar explicado algumas coisas também, que para a prova de Santiago, o que tende a importar mais é o que vem ao fim, que tende a ser ali a lei de Hebb, tende a ser ali a questão dos receptores AMPA, dos receptores NMDA, ok? Mas vamos passando uma coisa de cada vez, tudo no seu tempo, né? Então, primeiramente, aprendizagem se trata da aquisição de novas informações ou de novos conhecimentos. E a memória se trata da retenção de informação aprendida. Ou seja, a aprendizagem e a memória são intrinsecamente conectadas uma com a outra. A gente pode ver aqui pelo esquema da memória, certo? Que é feito pelo professor Roberto Lente. A gente pode ver aqui que funciona da seguinte maneira: a gente vai ter um evento externo, ou seja, um estímulo, que vai ser selecionado para entrar no sistema de memória e aí vai ser adquirido. O que é adquirido? Algum evento interno. Então, algo relacionado à cognição, emoção, entre outras coisas. Aí a gente passa para o que é chamado de retenção temporária. Isso aqui é o quê? A memória curta. Vou explicar mais o que seria uma memória curta mais para frente, né? Quando a gente tem a retenção temporária, quer dizer que uma hora ela vai o quê? Cair para o esquecimento. Se essa informação ela for muito importante e ela for constantemente evocada e utilizada, ela pode vir passar por um processo de consolidação, que aí o que gera uma retenção duradoura, ou seja, vira uma memória a longo prazo. Então, vou dar um exemplo rudimentar. Você viu um número de telefone, então, esse é o evento externo. Você viu esse número de telefone. Você quer guardar esse número de telefone porque você estava na rua, viu o número de uma pizzaria e você quer tá sem seu celular e você fala, pô, vou guardar isso aqui, vamos ver se essa pizzaria é boa. Então é um processo de cognição, emoção, etc. É um evento interno, certo? E aí você adquiriu esse estímulo, esse evento externo para um evento interno e aí você temporariamente se lembra desse número. Se você ficar o tempo inteiro evocando esse número, né? Vou dar um exemplo, se você o tempo inteiro ficar lá, 41524252, ou para quem assistiu era o Bom Dia e Companhia do SBT, né? Era o 4002 8922. Acho que era isso. Não sei se era isso exatamente. Aí você pode ver. Faz muito tempo que eu não assisto Bom Dia e Companhia, né? Muito, muito tempo. Mas eu ainda lembro vagamente qual era o número. Por quê? Porque ele foi evocado e utilizado tantas vezes que virou uma retenção duradoura que está aí parcialmente no processo de esquecimento. Então é mais ou menos assim que funciona o sistema da memória, certo? E nesse sistema de memória não existe uma área única que seja responsável exclusivamente por esses processos e mecanismos. É um conjunto de áreas que vai realizar o sistema da memória e que permite que seja um sistema funcional. A gente vai falar um pouco mais disso para frente. Próximo slide, a gente vai falar um pouquinho dos tipos de memória. Já dei uma, uma dica para vocês, né? A gente tem a memória a longo prazo e a memória a curto prazo. A memória a longo prazo, ela vai ter várias subdivisões. Ela primeiro se subdivide em declarativa e não declarativa, né? Já a curto prazo, geralmente a gente tende a considerar só a memória ultra curta, a memória curta e a memória de trabalho, né? A memória de longo prazo são memórias que a gente pode ver aqui, elas passam pelo processo de consolidação e retenção duradoura. Você pode pensar que elas tendem a ser memórias mais importantes, entre aspas. Por quê? Lembra que eu falei que ela se subdivide em duas? Então a gente tem o quê? A memória declarativa, que são fatos e eventos conscientes. Então, como o nome já diz, são memórias que você pode declarar. Ou seja, são memórias que você conscientemente recupera, você evoca elas para declará-las.
né? Ou para lembrá-las, utilizá-las, seja o que for. E isso se subdivide em episódica e semântica. Os nomes também já entregam qual é o esquema. A episódica são tempos, lugares e eventos. Por exemplo, se algum dia você estava andando por aí no shopping, aí você tropeçou e caiu. Tem um tempo, tem um lugar e é um evento pessoal. O tempo, você estava no horário do almoço no shopping. O lugar, a praça de alimentação de um shopping. O evento pessoal, tropecei e caí. Várias pessoas viram. Então, são episódios. São coisas momentâneas que envolvam tempo, lugar e eventos pessoais. Já a semântica, como o próprio nome traz, né, de semântica, são conceitos gerais. Então, por exemplo, é você saber o que é, de uma maneira mais geral, né? É você saber o que é chuva, é você saber o que é o ciclo, né, da chuva, é você saber o que é um município, é você saber o que são as horas, é você saber o que são algumas coisas, então são conceitos gerais, são saberes gerais de coisas, de noções, certo? Vou dar uma pausinha, beber uma água rapidinho. E aí a gente tem a memória não declarativa, que aí a gente está falando de habilidades, hábitos e emoções. Ou seja, são coisas que requerem experiência prévia nesse conjunto. As memórias não declarativas, elas são coisas que você não declara. Então, são coisas que tendem a ser mais inconscientes, né? Então, qual é a primeira subdivisão dela? A gente tem a memória não declarativa associativa, que são o quê? Associações inconscientes. Então, são coisas que você associa sem você se lembrar, sem você precisar ativamente pensar nisso. Então, pode ser hambúrguer é bom, ou Coca-Cola me deixa feliz, ou Gillette é uma marca boa. São coisas que inconscientemente você já realiza essa associação, ok? A gente tem também a memória não associativa. O nome é um pouco enganoso, mas o que você tem que pensar sobre a não associativa? Que ela é entendida como priming. Priming, para quem fez já a matéria de análise do comportamento, né? Acho que é esse o nome da matéria com Cecília, que é basicamente behaviorismo. Você vai entender que priming, na verdade, em português, a gente chama de condicionamento. O que é o condicionamento? É você fazer alguém ter uma associação. Então, é um pouco estranho você pensar isso, mas você tem que pensar que a não associativa, quando a gente está entendendo ela como condicionamento, a gente está falando de habituação e sensibilização. Então, a gente pode estar falando, se a gente usar o exemplo do rato Sniff, né, aquele software de dar choque no rato, ele vai ser habituado e sensibilizado a tomar choque. Ele é condicionado a saber que ele vai tomar choque. É uma expectativa já, porque ele fica tomando choque constantemente. Então, ele é condicionado, habituado e sensibilizado a isso. Entendem? Aí a gente tem também as procedurais, que são as memórias não declarativas procedurais. Elas são procedimentos não verbais e motores, como escrever, né? Como andar de bicicleta, como jogar um esporte. Por quê? É uma habilidade. Pode ser um hábito. Então, são coisas motoras, corporais. Desde que vocês lembrem disso, vai estar tranquilo. Agora, a memória de trabalho, ela é aquela que faz parte do sistema cognitivo responsável por reter e manipular temporariamente informações na mente enquanto a gente realiza tarefas complexas, como pensar, ler, aprender. Então, ela é como se fosse, se você entende de computador ou de celular, ela é como se fosse a memória RAM do seu celular ou do seu computador. Ela é o que faz essa atividade acontecer. Então, um exemplo, se você está fazendo um cálculo na sua cabeça, se você vai fazer 25 mais 25, você está utilizando a memória de trabalho. Quando você está lendo um livro que é mais complexo ou está em uma conversa que é mais longa, você está utilizando a memória de trabalho também. Então, pensa na memória de trabalho como a memória do momento de quando você tem que fazer algo um pouco mais complexo, né?
Então, se você estiver numa sala de aula e rolar alguma pergunta, você tem que se lembrar o que foi a pergunta, né? Então, isso está trabalhando ali em cima da memória de trabalho. Isso a gente já passou na memória de longo prazo a curto prazo. Que, como eu disse, curto prazo são informações temporárias que dependem aí da sua atenção consciente. Elas tendem a ser de curto prazo e elas tendem a ser mais flexíveis. Vamos para o próximo slide. Vamos falar um pouquinho do processo de retenção da memória. Eu tirei essas imagens dos slides do professor Santiago só para ajudar vocês a... Esse aqui ficou um pouco borrado, eu peço desculpas, né? Esse de baixo aqui da informação sensorial, enfim. Só para vocês terem um pouquinho mais de visualização de como funciona. Então, a primeira parte é mais estrutural de como a memória é consolidada. Então, a gente tem uma informação sensorial, que é um evento externo. Ela vai para uma área cortical associativa, que seria o quê? O seu córtex temporal. Aí ela passa para áreas corticais parahipocampal e renal. Não precisa se preocupar muito com isso. Santiago geralmente não tende a cobrar o que são essas áreas, nem nada assim. E aí elas vão para o hipocampo e depois disso elas vão para o tálamo e para o hipotálamo. Então, qual é a ideia? Só para você ter a ideia de qual é o funcionamento aqui. Então, chega o estímulo, vai para o córtex temporal, aí vai antes do hipocampo, vai para o hipocampo e depois o tálamo. Só para vocês terem essa noção de qual é o caminho que segue, que a gente presume seguir, né? Aqui é a mesma coisa, só que aqui é um pouquinho mais de como é feito, como a memória de trabalho ela funciona e como a informação ela vem. Então ela vem, a informação vem, esse evento externo chega, ele vira um evento interno, aí ele ou é de curto prazo para ser esquecido, ou ele é uma memória de trabalho que também vai ser esquecida, ou ele se consolida em uma memória de longo prazo ao longo de um longo tempo. Então, é necessário tempo para consolidação e para algo ser uma memória de longo prazo, ok? Próximo, aqui mais um processinho de consolidação da memória para fixar bem para vocês como se dá isso. Tem a informação, aí a gente tem a memória sensorial, que você pode entender também como a memória de trabalho, se você quiser, né? Só para ajudar na imaginação, em visualizar, né? Ajudar aí na visualização. Sensorial, a yellow é esquecida ou vira curto prazo, onde ela é revisada. E enquanto ela é revisada, ela se consolida em uma memória de longo prazo. Se ela não é revisada, ela vai ser esquecida. Se essa memória de longo prazo ela não é recuperada frequentemente, né? Uma hora ela vai ser esquecida, né? Porque mesmo que ela seja a longo prazo, tudo tem um prazo. E a memória a longo prazo, ela é uma informação semi-permanente, né? Porque, de novo, ela pode ser perdida ao longo do tempo, mas enquanto ela estiver lá, ela pode ser recuperada. Vamos falar um pouquinho de amnésia. Amnésia é um problema, né? É um transtorno que se categoriza pela perda de memórias e ou capacidade de aprendizagem. Imagino que eu não tenha que explicar muito para vocês o que é a amnésia, o porquê da amnésia, mas a amnésia ela tem 5 subdivisões. E por que eu falo que eu imagino que eu não tenha que explicar muito para vocês o que é? Porque a amnésia ela é bem frequente na mídia popular hoje em dia, né? A gente tem aquele Como Se Fosse a Primeira Vez, né? O filme com Adam Sandler, tem a Dory em Procurando Nemo e Procurando Dory também. Acho que tem esse filme, né? Não tenho certeza. Mas ela já existe mais ou menos ali no popular, no imaginário popular, né? O que a gente não sabe, geralmente, é que ela se subdivide em 5 categorias, que são absoluta, dissociativa, retrógrada, anterógrada e global transitória, né? Absoluta é uma perda total da capacidade de memórias, né? De armazenar memórias e de ter novas memórias e das memórias que você já tinha e de aprender, né? Já a dissociativa, ela é a perda da memória, mas não de processos cognitivos. A absoluta, até onde eu sei, ela implica sim na perda de processos cognitivos, ok? Já a retrógrada, que tende a ser o que o Santiago questiona mais sobre, tanto a retrógrada quanto a anterógrada, ela trata da
perda de memória que precede o trauma ou o momento em que acontece o episódio de amnésia. Então, o que você tem que pensar? Retrógrada quer dizer para trás, até onde eu sei, né? Vai que minha memória está em falha. Retrógrada é aquilo que está para trás. Então, lembrou disso? Retro, atrás, amnésia retrógrada, para trás. Você perde o que estava atrás. Você vai perder essa memória. Anterógrada é como se fosse antirretrógrada, né? Quando você olha ali, você fala, nossa, até parece isso. Então, você tem que pensar que é o oposto da retrógrada, que é o quê? É o que está para frente. Então, a retrógrada, você perde as memórias que você já tinha, e a anterógrada, você não consegue mais fazer memórias, certo? Então, você só pode viver com aquilo que você já tinha de memória. E aí, por fim, a gente tem a global transitória, que é um episódio súbito de perda de memória, ocorre em um período passageiro. Um exemplo, que não é tão necessariamente o caso, pode ser vamos dizer assim, você foi para o carnaval, bebeu muito, não se lembra nada do que aconteceu nesse dia, perdeu toda a memória desse dia porque você bebeu muito. Isso você pode usar para te auxiliar a entender o que seria uma amnésia global transitória. Por quê? É um episódio súbito de perda de memória e ocorre em um período passageiro, então é rápida, não é para sempre. E a perda de memória não é também todas, né? Ela se trata daquele episódio passageiro, certo? Vamos falar um pouquinho então sobre o caso HM, que é um caso importantíssimo para a gente compreender a memória e que o Santiago cobra mais. O caso HM trata de um paciente que sofria de crises epilépticas severas e uma das tentativas de cura, de solução, né, para essas crises foi a remoção de boa parte de ambos os lobos temporais. Acabei de ver que tem aqui um erro de ortografia, né? Eu escrevi parte em vez de parte, peço desculpas. E o que aconteceu quando foram removidos isso, né? Primeiramente, vamos olhar aqui a imagem. Aqui a gente tem um cérebro comum. Aqui a gente pode ver que está indicado o hipocampo e a região para-hipocampal também, que fica o quê? Nessa zona, nesses sulcos aqui, você pode pegar pela imagem. Isso é o cérebro comum. E quando a gente olha o HM, a gente vê que o que foi retirado é justamente essa região que tinha a parte para-hipocampal e o hipocampo. Então, a gente já pode imaginar que alguma coisa vai ter, né? Então, quais foram os resultados? Primeiramente, houve um alívio nas crises, né? A inteligência, a memória de trabalho, a percepção e a personalidade ficaram intactas. Ou seja, a memória de trabalho ele ainda conseguia fazer coisas complexas enquanto elas estavam acontecendo. Ele conseguia ter uma conversa, conseguia fazer contas, enfim. Agora, ele não conseguia mais fazer novas memórias. Ele tinha amnésia anterógrada. Ou seja, tudo que ele vivia todo dia para ele é como se fosse um novo dia, por mais que coisas motoras ficassem. Então, por exemplo, o paciente HM, se eu não me engano, fizeram o teste com ele do espelho, né? De aprender a desenhar usando um espelho. E ele ficou muito bom nisso. Só que toda vez que ele ia fazer, ele achava que era a primeira vez e ele ficava surpreso de ser tão bom. Só que o corpo dele retia essa informação porque ele estava fazendo ali. Então é um pouco ali dessa memória motora, né? Dessa memória procedural, não declarativa. Então essa se manteve. E o paciente HM também tinha um certo grau ali de memória retrógrada. Não é tão relevante quanto a anterógrada, mas é importante que a gente tenha isso em mente. Então, a partir desse caso, foi possível se concluir que o lobo temporal tem participação na consolidação de memórias. Já a formação e retenção são estruturalmente diferentes. Então, como eu disse, não tem uma área apenas do cérebro que faça esse processo inteiro. É tudo compartilhado. Vamos falar aqui de alguns outros transtornos, né, que podem afetar a memória, que o Santiago tende a falar sobre. A gente tem a doença de Alzheimer, que é um transtorno neurodegenerativo, progressivo e fatal, que tende a se manifestar pela deteriorização cognitiva e da memória, sendo a forma mais comum de demência, né? Aqui eu trouxe uma imagem para vocês poderem ter, né, a visualização. Aqui a gente vê que o cérebro ele começa a se degradar fortemente. Então, as coisas não vão permanecer. A gente pode pensar que se a gente olhar aqui,
a imagem do HM, a gente vê que o hipocampo e o parahipocampo estão apontadinhos aqui, nessa região de baixo, perto do bulbo, que é essa região da meiuca aqui, né? Se a gente for para o próximo slide, a gente vê aqui que na doença de Alzheimer, a região da meiuca, que é a do bulbo, então aqui, oh meu Deus, aqui é onde é para estar o hipocampo e a região parahipocampal. Se a gente olha no do Alzheimer avançado, completamente acabado. Então a gente vai ter problemas na memória, a gente vai ter dificuldade de formação de novas memórias, de se lembrar de memórias antigas. É uma doença bem severa. E aí a gente tem também a síndrome de Korsakoff, que também é chamada de Wernicke-Korsakoff, que ela se dá devido a uma deficiência da vitamina B1, também chamada de tiamina. Lembre-se desse nome, porque se o Santiago cobrar Korsakoff, ele vai cobrar a tiamina, ok? A síndrome de Korsakoff ocasiona grave perda de memória de acontecimentos recentes. A memória de eventos passados mais distantes parece ser menos prejudicada. A síndrome de Wernicke-Korsakoff também é frequentemente associada ao alcoolismo. Então, se tiver alguma questão que trate sobre álcool, que trate sobre tiamina, estamos falando de Korsakoff. Que aí é o quê? Uma perda grave de memória de acontecimentos recentes. E, como você vê que tem esse nome de Wernicke, você pode pensar também que traz também um pouquinho de dificuldade em questões verbais, né? Compreensão, memória, enfim. Um próximo slide. Agora aqui vamos falar de algumas estruturas encefálicas importantes. A primeira delas é o hipocampo, que é o quê? Essa regiãozinha verde aqui, nessa imagem ao canto. Essa amarela também é o hipocampo, só para vocês verem como ele funciona. Ele tem esse formato que é semelhante a um cavalo marinho, por isso o nome de hipocampo. E a região fecha em U, ou seja, você vê que tem duas bolotinhas de cada lado, então ele dobra. Por isso que ele sobe. Ele sobe, faz uma dobra e aí ele faz um U, certo? O hipocampo ele realiza um papel importante na consolidação de novas memórias. Ele é essencial para a memória declarativa, certo? Já o córtex pré-frontal, que vocês vão ver essa abreviação CPF, né? É importante para a manutenção e processamento de informações a curto prazo. Por quê? Quando a gente está fazendo um cálculo matemático, vamos pensar nisso, né? Se trata de memória de trabalho, porque é uma memória momentânea ali mais complexa. E isso geralmente a gente tende a associar, né, ao córtex pré-frontal, que é o que faz as nossas decisões, o nosso raciocínio, enfim. Então, pense nisso, tá? Faça essa conexão. O córtex pré-frontal também conecta novas informações com conhecimentos prévios. Por quê? É o que está fazendo o nosso pensamento, nossa tomada de decisão, enfim. A gente tem o córtex temporal, que o caso HM mostra, que é onde acontece a consolidação de memórias, e também é importante para a consolidação memorial e compreensão verbal, ou seja, é aquela área de Wernicke que a gente trabalha na matéria de anatomofisiologia. Vou beber uma água. Então a gente vê isso, né? Então o córtex temporal ele também é importante para as questões de memória e compreensão verbal, certo? Algumas áreas, mais algumas áreas, outras estruturas encefálicas. A gente tem a amígdala, certo? Que ela é importante, você pode ver, ela está indicada aqui na imagem ao lado, que faz um papel importantíssimo na relação emoção-memória. Então, sempre que vê alguma coisa falando de emoção, você pode ter certeza que a amígdala está envolvida. A amígdala é a chave principal da emoção, certo? Aí a gente tem o córtex parietal, que atua na memória espacial, então realizando essa memória de espaço. Por exemplo, no seu quarto, se você desliga a luz, está escuro, você enxerga pouco, você ainda tem uma noção mais ou menos de onde estão as coisas, porque você tem uma memória de como é o espaço e onde estão as coisas, certo? Aí a gente tem o cerebelo, que é importante para a memória motora. O cerebelo também é atrelado a muitas atividades e funções motoras, certo? Os núcleos da base, que é um conjunto desses nomes que estão na imagem que eu coloquei embaixo. Tem essa primeira imagem aqui, né? Aí tem essa aqui embaixo, que tem os nomes em inglês. Eu peço desculpas pelos nomes em inglês, eu não consegui encontrar uma boa imagem didática dos núcleos da base em português.
Mas o importante, né, só para vocês saberem, é, é para vocês terem essa ideia de que eles são essa partezinha aqui, certo? Por isso que eu coloquei essa imagem. Os núcleos da base eles são fundamentais para a manutenção de hábitos, basicamente isso, só precisa lembrar disso. E você pode ver que às vezes o Santiago coloca eles na prova como o nome de gânglios basais, que é nada mais nada menos do que a mesma coisa, certo? É o mesmo nome, só que de maneiras diferentes. E a gente tem o estriado, que ele atua na memória implícita, certo? O estriado eu coloquei ele mencionado aqui, porque se o Santiago colocar alguma questão que envolva a doença de Parkinson, que ocasiona na degeneração do estriado, você vai saber que isso implica no quê? Na memória implícita sendo pior, sendo degenerada. Por quê? Porque o estriado está passando por um processo de degeneração, igual é o processo aqui do Alzheimer, né? É uma neurodegeneração. O estriado passa por isso também com a doença de Parkinson. Então você pode imaginar que a memória implícita vai estar afetada, ok? Próximo slide. Vamos falar um pouquinho agora da lei de Hebb. Lei de Hebb é um pouco mais chata, é um pouco mais difícil. Vou beber uma água. E a lei de Hebb é muito cobrada pelo Santiago, beleza? Então, primeiramente, o que é a lei de Hebb? A lei de Hebb ela estabelece que neurônios que disparam juntos se conectam. O que isso quer dizer, né? Os neurônios que atuarem juntos, ou seja, que se ativarem simultaneamente, eles vão se conectar e isso vai reforçar a conexão entre eles. E esse reforçamento vai criar o que a gente pode chamar de rotas preferenciais ou caminhos neurais, caminhos neuronais, né? Por quê? O que seriam esses caminhos, essas rotas? São caminhos associativos para certos conceitos, objetos e interpretação de informação e comandos do cérebro. A gente tem aqui na imagem o que a lei de Hebb influencia, né? Ela influencia o aprendizado associativo, memórias sensoriais, o desenvolvimento, hábitos e memória de longo prazo. Então, para ajudar vocês a visualizar um pouco, pensa assim: o cérebro, ele é como se fosse uma grande e densa floresta. Os neurônios são os exploradores dessa floresta. Se você tem dois neurônios disparando juntos, eles estão em conjunto fazendo uma trilha ao longo dessa floresta. Então ela vai ser uma trilha reforçada, mas ela vai ser maior, você vai conseguir fazer as coisas melhor, certo? Se você tiver só um, vai ser mais difícil fazer essa trilha, porque é só uma pessoa fazendo essa trilha, a trilha vai ser mais estreita, talvez seja mais perigosa, enfim. Eu espero que essa analogia ajude vocês a entender um pouquinho de como funciona a lei de Hebb. Ou seja, aqui a gente tem uma imagem que é um pouco mais biológica. Foi um pouco difícil encontrar imagens que tratassem da lei de Hebb de uma maneira didática para eu trazer e mostrar a vocês. Mas, de certo modo, como é que funciona? A gente tem um evento externo, né? Vamos pensar que as moléculas aqui no caso são esse evento externo. Isso ocasiona uma sinapse. Então vai acontecer o disparamento do neurônio. O neurônio disparou, eles vão para circuitos, que são o quê? Rotas preferenciais mais eficientes. São os caminhos neuronais. E através disso vai para o comportamento. Então, aprendizado, memória e hábito. Um exemplo, vamos dizer que você quer formar um hábito saudável, que você quer todo dia, às 6 horas da tarde, né, às 18 horas, todo dia você quer ir na academia. Não, vamos pensar um outro hábito diferente. Todo dia você quer... que tipo de hábito eu posso usar para ilustrar isso? Vamos usar um hábito negativo para ilustrar isso? Vamos dizer que todo dia você chega em casa, você vai para a cama depois da faculdade, chegou da faculdade ali, vamos falar que você chega em casa 3 horas da tarde, chegou em casa 3 horas da tarde da faculdade, foi para o seu quarto, deitou na cama, pegou o celular e foi para o Instagram, foi ver Instagram Reels. Isso está formando um hábito por quê? Vários neurônios estão disparando várias coisas ao mesmo tempo, em conjunto. Então está disparando neurônios de relaxamento,
está tendo sinapses de relaxamento, está tendo sinapses do que está acontecendo ali, né? Do que comportamento você está realizando e está tendo sinapses de que você se sente bem fazendo isso. Então, todos esses neurônios juntos, todos esses processos acontecendo em conjunto, vão, vão se reforçar para criar uma trilha, um caminho neuronal mais prático, mais fácil para o seu cérebro acessar. Então, para você, chegando em casa depois da faculdade, o mais natural vai ser sempre chegar e ir para a cama mexer no Instagram Reels. Por quê? Porque o seu caminho neuronal no cérebro ele é expandido para isso. Então você formou esse hábito. Por isso que, em média, o pessoal fala que para formar um hábito você precisa persistir cerca de um mês. Por quê? Para você ter todo esse processo que envolve a lei de Hebb. É um pouco complicado, é um pouco difícil de explicar, né? Mas eu espero que vocês entendam. Qualquer coisa, pessoal, vocês podem estar entrando em contato com a gente no grupo da monitoria, podem mandar mensagem para mim, podem mandar mensagem para a Júlia, podem mandar mensagem para a Pamela, certo? Vamos falar um pouquinho desse aqui, né? Porque eu tenho que falar. Aí a gente tem a LTP e os experimentos em aplísia. Primeiramente, a gente tem que entender o que são esses experimentos nas aplísias para depois entender o que é LTP. A aplísia é um tipo de molusco, certo? Que eu imagino que o Santiago deva ter mostrado em aula. Eles têm um desenho bem bobinho que mostram que os experimentos que aconteceram nela, né? Mostram que estímulos repetidos geram uma resposta cada vez menor. Se a gente olhar, mais um erro aqui, eu coloquei no exemplo ilustrado ao lado, em vez de exemplo ilustrado abaixo, peço desculpas, pessoal. O mesmo estímulo, a gente vê aqui, ele é aplicado 5 vezes seguidas, certo? E a partir da primeira repetição, você já pode ver que o quê? O registro do neurônio pós-sináptico ele vai se diminuindo. Por quê? Você já sabe qual vai ser esse estímulo, não precisa ter uma resposta tão grande, né? Isso a gente pode ilustrar usando um exemplo que é um pouco mais drástico, mas usando o vício em drogas. Por que as drogas são viciantes? Porque quanto mais você usa elas, menor é a resposta que você tem. Porque você está tendo o mesmo estímulo reaplicado de maneira igual. Então, é repetindo o mesmo estímulo. Você vai diminuindo a sua resposta sináptica. Isso se dá para tudo, né? Se você parar para pensar, isso acontece com tudo. Às vezes você está comendo muito a mesma coisa, você já não quer mais comer, você quer comer algo diferente. Você está fazendo muito a mesma coisa, você quer fazer algo diferente porque já não está te deixando tão satisfeito ou tão alegre, né? Isso é algo que Santiago geralmente fala na matéria de anatomofisiologia, que é o seguinte: quando a gente está tratando de neurônios, de cérebro, a preferência é por estímulos novos. Sempre vai ser isso, certo? Vamos para o próximo slide, estamos quase acabando. Vou pular esse slide aqui, esse slide não é tão importante, é só para vocês entenderem que os conhecimentos adquiridos, eles também influenciam o condicionamento clássico, né? Aquela questão do priming, porque o estímulo condicionado ele sempre vai acontecer antes do estímulo incondicionado. Você pode pensar assim. Vamos para o próximo slide, que aí a gente tem os receptores importantes para a gente poder falar de LTP, que são o quê? Os receptores AMPA e NMDA. Como eu disse, né, a gente tem esses dois receptores, o AMPA e o NMDA. O AMPA, você pode entender ele como a porta rápida. Ele é o receptor mais simples e direto. Ele é um receptor glutamatérgico, né? Eu acho que essa é a palavra. Ou seja, ele funciona à base de glutamato. Então, quando o glutamato chega, ele se encaixa no AMPA como uma chave e a porta vai se abrir na hora, deixando que esse receptor tenha a passagem principalmente de sódio, mas também de potássio. Essa entrada de sódio é como acender uma luz. Ela vai despolarizar um pouco o neurônio, deixando ele mais propenso a disparar um sinal elétrico. A principal função do AMPA é gerar uma resposta rápida. Essa é a comunicação básica do dia a dia. É como... Pensa assim, você está indo visitar aquela pessoa de sua família, né? Está indo visitar sua avó,
Bateu na porta da sua avó, ela já deixou você entrar. Então, pensa nisso. Já o NMDA, ele é como se fosse uma porta lenta. Ele é um portão que demora a se abrir. Por quê? Ele é um receptor mais complexo, né? Então ele é mais lento. Ele também se liga ao glutamato, só que ele precisa de duas coisas para acontecer o seu funcionamento. O primeiro é que mesmo com glutamato, geralmente o NMDA vai ter o magnésio bloqueando a ação do receptor durante o repouso. Perdão, desculpem pessoal. Então, durante o repouso, o magnésio vai estar bloqueando isso. Esse tampão, entre aspas, do magnésio só vai sair se o neurônio já estiver despolarizado por outra fonte, geralmente pelos receptores AMPAs que já estão ao lado. Como é que o NMDA funciona então? O glutamato vai se ligar e se a célula já estiver despolarizada o suficiente, o magnésio vai ser expulso e aí, a partir disso, vai poder entrar cálcio dentro do NMDA. O cálcio ele é um íon especial, porque o cálcio ele vai agir como um mensageiro, né? Ele é o VIP ali da parada, ele é o cliente VIP. Ele vai disparar mudanças duradouras na célula na hora. Então, por exemplo, quando entrar o cálcio, você pode colocar mais receptores AMPAs para fortalecer essa conexão. Assim, a principal função do receptor NMDA é associar estímulos e promover a plasticidade sináptica, né? A base do aprendizado e da memória são esses dois receptores quando essas duas coisas acontecem juntos. Ou seja, essa conexão vai ficar o quê? Mais forte, porque são duas disparações ao mesmo tempo. Então, de resumo, o AMPA ele abre rápido, deixa passar sódio e potássio, ele tem um sinal rápido e ele liga, entre aspas, o neurônio. Já o NMDA só se abre se tiver glutamato e o neurônio já estiver despolarizado, ou seja, já tem que ter tido a ativação do AMPA, porque ele tem um bloqueio de magnésio. A partir do momento que ele se abre, o cálcio entra e mudanças de longo prazo acontecem, que é o quê? Aprendizado. Então eles trabalham juntos na sinapse. O AMPA é como se fosse a virada de chave do carro e o NMDA é como se fosse ali um motor, certo? Não é necessariamente isso, mas para ajudar vocês a visualizar como se dá essa relação entre esses dois receptores. Aqui eu vou ter um vídeo que mostra basicamente como acontece. Aqui a gente tem... peraí, deixa eu mutar isso aqui. Deixa eu ter certeza de que não está saindo na gravação. Perfeito. Então, como é que funciona? A gente tem um receptor NMDA e a gente tem o AMPA, né? Vai acontecer da seguinte maneira. Aconteceu uma sinapse, né? Aí a gente tem o glutamato saindo. Se prendeu aos dois o glutamato. Só que você pode ver que só um abriu, que é o que? O AMPA. Por quê? Porque tem magnésio bloqueando o NMDA. Deu sequência, a gente vai ver que o sódio vai estar entrando e despolarizando o processo. Uma vez que despolarizou o neurônio, o magnésio vai sair e vai permitir que outras coisas entrem pelo NMDA. Então vai entrar o quê? O cálcio, certo? Aqui a gente tem a entrada do cálcio, a gente tem a entrada do sódio. Oh, meu Deus, por que passou? A gente tem a entrada do cálcio, tem a entrada do sódio, e isso vai fazer com que aconteça essa função duradoura, né? Que é o que? Aprendizado, a memória. Então é isso que você tem que lembrar. Nos slides que eu mandei para vocês no grupo, né? Eu mandei o link desse vídeo também. Infelizmente é um vídeo em inglês, eu não consegui achar um vídeo em português para mostrar para vocês esse funcionamento, mas é um vídeo didático e muito funcional, ok? E aí, no último slide, vamos falar de LTP e LTD, que é potencial a longo prazo, ou potenciação de longo prazo, e depressão de longo prazo. A LTP é um processo baseado no influxo de cálcio através dos receptores NMDA. Isso é desencadeado por uma estimulação contínua de alta frequência. O objetivo é de reforçar a sinapse, que é aquilo que a gente falou ali atrás que o NMDA vai fazer. Isso vai aumentar a quantidade de receptores AMPAs, elevando a sensibilidade ao glutamato. Ou seja, você vai ter um processo reforçado que vai ocasionar em uma aprendizagem e numa memória, né, um processo de memória e de aprendizagem
mais eficiente. Por quê? Porque está reforçado. Já a LTD, a depressão a longo prazo, ou depressão de longo prazo, ocorre com estimulação de baixa frequência, que vai enfraquecer as sinapses. Então, quando o processo começa a diminuir de velocidade, a gente vai ter remoção dos receptores de AMPA, que vai fazer com que esse processo vá se fechando, né? Ele vai diminuindo até voltar àquele status quo aqui, né? Até voltar ao padrão, a base, que é o AMPA fechadinho e o magnésio bloqueando o NMDA, certo? Eu espero que dê para ter entendido esse conteúdo. Eu entendo que vão ter muitas dúvidas. Memorizem bem, estudem bem LTP, LTD, receptores AMPA e NMDA, porque é o que o Santiago mais cobra, ok? E, de novo, qualquer dúvida, sintam-se à vontade para entrar em contato. Por hoje é isso, pessoal. Segunda-feira, às 19 horas, vocês terão a monitoria de sono e vigília.